Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! Nosso tema ele começa na página 198 e o primeiro assunto de hoje é a independência da Índia, 1947. Então nessa primeira página ele traz um contexto histórico, já que a Índia era uma colônia britânica, inglesa, assim como o Brasil foi uma colônia portuguesa. Então ele fala ali que a Índia vai conquistar sua independência por meio de um movimento pacífico, porque geralmente quando fala de independência, luta por, você pensa em guerras, resistência armada, guerrilhas, como aconteceu na África, que está conectado com o assunto de hoje. Só que na Índia foi diferente. A independência aconteceu por um movimento pacífico. Antes que a gente fale como aconteceu esse movimento, o livro traz ali uma introdução falando que no século XVIII ela foi dominada por uma empresa britânica e a partir de 1858 a coroa britânica assumiu o controle da região, virou colônia inglesa, impondo uma forma de dominação colonial que acabou afetando a economia local. O texto fala, por exemplo, que a Inglaterra chegou e inundou o mercado indiano com seus produtos industrializados. Vamos lembrar que a Inglaterra passou pela primeira Revolução Industrial, passou pela segunda Revolução Industrial em 1850, e ela vai trazer produtos mais baratos. E a produção têxtil, que era forte, acaba se desestabilizando. A produção têxtil indiana acaba se desestabilizando por conta disso. As lutas contra a Inglaterra, os movimentos anticoloniais, vão começar durante a Primeira Guerra Mundial, lá em 1917, um ano ali para acabar a Primeira Guerra. E o Partido do Congresso, na época, ele reunia hindus, né, que é a maior religião presente na Índia, e também alguns muçulmanos, que se juntaram aí, fundando um partido, né, membros da elite intelectual das universidades, para fazer oposição ao domínio inglês. A participação da Índia na Primeira Guerra Mundial vai piorar a situação dela, porque a colônia vai fornecer soldados, fornecer matéria-prima para a Inglaterra, o que vai agravar a situação precária, a situação de vida dos indianos, dos mais pobres. E aí que entra Mahatma Gandhi, uma das pessoas mais influentes aí do século XX. Ele foi um líder de um movimento anticolonial, ou seja, o líder de um movimento contra a dominação inglesa no território indiano. E ele vai ganhar força política, vai ganhar expressão popular, vai liderar esse movimento. Na verdade, o nome dele era Mohandas Gandhi. O nome Mahatma significa grande alma. E ele vai ser conhecido como Mahatma Gandhi. Bom, para a gente falar dele e o que ele fez, você precisa entender que ele foi para a África do Sul. Ele conheceu a segregação racial. A gente tem uma aula falando sobre apartheid e o movimento de resistência de Mandela. O Gandhi, lá na África do Sul, ele colocou em prática o que ele... deixa eu refazer a minha frase. Ele foi para a África do Sul, conheceu o que acontecia lá com o apartheid, a segregação racial, e ele, que tinha uma influência da CNA, que era o movimento de resistência pacífica contra o apartheid no início, ele traz isso para a Índia. E ele vai colocar essas resistências, esses princípios da resistência pacífica, na Índia contra a Inglaterra. Então, por exemplo, desobediência civil, paralisação do trabalho, greve de fome, ocupação de espaços públicos, desobediência às ordens das autoridades, tudo isso vai ganhar força e o movimento vai crescer. Cresce tanto que em 1930 acontece a Marcha do Sal. 50 mil pessoas fazem protestos contra as leis que os ingleses estavam impondo sobre os indianos, uma lei específica que proibia os indianos de produzir o próprio sal, e aí eles não reagem à repressão policial e milhares de pessoas vão presas, fazendo então uma resistência pacífica, fazendo um movimento de resistência pacífica. Então a Marcha do Sal foi esse caminho que eles percorreram aí quase 400 quilômetros, protestando contra as leis inglesas. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. A Inglaterra precisa se reestruturar, né, porque participa ativamente da Segunda Guerra Mundial, e aí você junta as reivindicações dos colonos, os movimentos pela independência, a pressão realizada, e em 47, então, a Inglaterra reconhece finalmente a independência desse país. Então é um processo que começa lá na Primeira Guerra Mundial e vai finalizar depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. A Índia teve a sua independência reconhecida, muito por parte da resistência pacífica liderada por Gandhi.
Já peço desculpas aí pela grande quantidade de texto, né? Geralmente eu evito fazer isso, mas eu resolvi colocar tudo num slide só sobre o segundo assunto desse tema, que é a guerra pela independência da Indochina. Então você acabou de ver que a Índia vai se tornar independente por movimentos pacíficos, mas a Indochina não. Indochina era uma região entre a China e a Índia, e essa região vai dar origem a 4 países: Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Então, o segundo assunto é para te explicar como é que essa independência vai acontecer, para daí a gente chegar no terceiro assunto, o assunto final da aula de hoje, que é a Guerra do Vietnã. Mas antes que a gente fale sobre isso, escuta a minha explicação, preste bastante atenção no que eu vou te falar, aí depois você dá uma lida no texto que complementa o que eu vou te explicar. Então, a Indochina era uma colônia francesa, diferente da Índia, que era uma colônia inglesa. Essa região, então, vai ser da França desde o século XIX, que vai dar origem ali ao Laos, Camboja e ao Vietnã. E na Segunda Guerra Mundial acontece uma invasão japonesa na região. Vamos lembrar que a França estava no grupo dos aliados, o Japão estava no grupo do eixo, e o Japão invade a região da Indochina, dentre outras regiões que ele invade na Segunda Guerra Mundial. Quando ele invade a região, era na época que a França estava sendo dominada pelo nazismo, onde a França virou um estado fantoche nazista chamado de França de Vichy, que é o momento em que Hitler invade o norte da França e toma posse do território francês. Enquanto isso, a Indochina começa a presenciar vários movimentos pela resistência aos japoneses. O maior movimento vai ser do partido da Frente Ampla pela Libertação e Resistência, chamado Viet Minh. O Viet Minh, grupo criado, liderado pelo comunista Ho Chi Minh, vai ser o principal grupo contra os japoneses na região. E posteriormente serão contra também os franceses, porque eles vão aproveitar e se soltar do domínio colonial. Mas a gente já chega lá. Aí, a Segunda Guerra Mundial acaba, você sabe que o Japão perdeu, e os japoneses retiram seus exércitos da região da Indochina. A França, logo em seguida, ganhou a guerra por conta dos aliados, né? Ela foi dominada, mas como estava no grupo da Inglaterra e de outros, acabou saindo do lado vencedor. Eles reconhecem a independência do território da Indochina, só que a França queria recolonizar. Então eu reconheço a sua independência, mas eu já mexo os palitinhos aqui para transformar a Indochina numa colônia de volta. É quando estoura uma guerra em 46. Então olha só, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, em 46 começa um novo conflito na Indochina, que é o conflito da França querendo recolonizar a Indochina. Esse conflito vai se estender de 1946 até 54. São 8 anos de conflito aí. O Ho Chi Minh, ele queria manter a independência da região. Ho Chi Minh, o líder comunista do partido, do grupo Viet Minh, e eles vão então fazer uma guerra contra a França para resistir à dominação e não virar colônia de volta. A França perdeu essa guerra e vai reconhecer então a independência dessa região, desse território. Em 1954, portanto, a região da Indochina vai ser promovida a criação de 3 países principais: Laos, Camboja e Vietnã. Só que o Vietnã, por influência da Guerra Fria, vai ser dividido em 2 partes. A parte norte ficou socialista, comunista, liderada por Ho Chi Minh do Viet Minh. Já o Vietnã do Sul virou capitalista. E aí, por que Guerra Fria? Porque eu vou ter o Vietnã do Norte sendo apoiado pela União Soviética e eu vou ter o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos. E essa divisão Vietnã do Norte e do Sul será motivo para a Guerra do Vietnã, que vai acontecer em 59 e vai perdurar até 75. Mas para você entender a Guerra do Vietnã, você tem que entender o seguinte: quando foi feita a divisão Vietnã do Norte e do Sul, eles tinham combinado que no ano seguinte teriam um plebiscito, eleições para a reunificação do Vietnã. Ou seja, a população ia escolher se ia virar capitalista ou socialista, se o Norte ou o Sul ia predominar. O Ho Chi Minh, que foi o líder da resistência comunista contra franceses, contra japoneses, ele tinha uma grande popularidade por conta dessa guerra de independência da Indochina. E aí entra o problema. O Vietnã do Sul, capitalista, no ano seguinte não promove as eleições. Ele estava sendo comandado pelo imperador Bao Dai.
E ele não só não faz as eleições, como ele instala uma ditadura capitalista, impedindo então que o território virasse socialista ou de influência socialista. E quando você tem o Vietnã do Sul não promovendo esse plebiscito, lá no Vietnã do Sul, território capitalista, começam a surgir grupos socialistas de resistência, ajudados pelo Vietnã do Norte, ajudados pelo Viet Minh, ajudados pelo Ho Chi Minh. Esse grupo de socialistas no Vietnã do Sul são chamados de Vietcongs. E eles começam a ser perseguidos na ditadura capitalista do Bao Dai, no Vietnã do Sul. E aí, Ho Chi Minh, lá no Vietnã do Norte, sabendo disso, começa a prestar suporte aos Vietcongs, começa a prestar apoio, seja de informação, inteligência ou armamento, para que os Vietcongs lá no Sul batessem de frente contra Bao Dai e a ditadura capitalista. É então que começa uma guerra civil, ou seja, Vietcongs lutando no Vietnã do Sul, apoiados pelo Vietnã do Norte. Aonde que entra os Estados Unidos? Os Estados Unidos entram nesse momento, porque eles resolvem se envolver diretamente no conflito. E vai ser uma das maiores pedras no sapato norte-americano, porque foi um dos maiores casos de derrota militar para os Estados Unidos. Por que isso? Porque eles vão enfrentar um modelo diferente de guerra. Não tem aquele modelo tradicional, era guerra de guerrilha. Os Vietcongs faziam tocas, faziam abrigos subterrâneos, faziam emboscadas. Então, o soldado norte-americano que atravessa o planeta para lutar no Vietnã não estava preparado para essa guerra. E aí o conflito vai se prolongar, veja aí, foi de 59 até 75. As tropas vão sofrer desgaste, porque eles não estavam conseguindo vencer. Era uma região... A região das batalhas era uma região de floresta e o soldado estadunidense não havia sido preparado para isso. E aí você tem mais um fator agravante aqui. A opinião pública, a população dos Estados Unidos começa a ficar contra a participação deles na guerra. Uma influência muito grande disso é que foi a primeira guerra do mundo que foi transmitida em tempo real pela televisão. O mundo inteiro ficou sabendo sobre a guerra do Vietnã e todas as suas incongruências e todas as suas violências. E aí você tem um Estado norte-americano apoiando o Vietnã do Sul, a população ficando contra. Não é à toa que vai surgir o movimento da contracultura, o movimento hippie, que a gente já estudou um tempo atrás, nos movimentos de resistência à Guerra Fria. O Muhammad Ali também vai fazer um movimento de resistência. Para piorar a situação, os Estados Unidos, para acabar com a vegetação, para acabar com a área de floresta e para poder ter um melhor deslocamento na região, eles vão usar produtos químicos. E esses produtos químicos, como a agente laranja e o napalm, vão atingir não só os Vietcongs, não só os grupos socialistas que estavam no Vietnã do Sul, mas também vão atingir civis, pessoas que não estavam no exército, pessoas que não tinham nada a ver com o conflito. Eles pegavam e jogavam produtos químicos em algumas aldeias, achando que naquelas aldeias teria uma resistência Vietcong. E aí, a foto mais famosa da Guerra do Vietnã são crianças saindo dessa aldeia com a pele sendo queimada pelos produtos químicos que os Estados Unidos jogaram. Então você tem a televisão passando isso ao vivo, a opinião pública ficando contra, o mundo pedindo por paz, e aí tudo isso vai desgastando o soldado, a inteligência, a estrutura militar norte-americana. E essas mortes e essa violência sobre civis vai fazer, ou fizeram, com que os Estados Unidos começassem a retirar suas tropas gradativamente. E aí, quando os Estados Unidos começam a retirar suas tropas gradativamente, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Ho Chi Minh, o Vietnã do Viet Minh, avança e domina o Sul. Domina o Sul capitalista de Bao Dai. Ou seja, o Vietnã do Norte promove a unificação socialista do território vietnamita. E aí o Vietnã volta a ser uma coisa só. Vietnã, baseado no governo socialista, apoiado pela União Soviética, contrário, então, à ideologia capitalista estadunidense e contra o imperador que estava no Sul.
Essa é a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais tensos que nós tivemos aí na Guerra Fria. Vai durar de 59 a 75, tem tudo a ver com a independência da Indochina, que eu acabei de te explicar. E você tem aí a maior derrota militar da história militar dos Estados Unidos. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.